chamar o João Lorde. Pessoal, boa noite. Isso, fala boa noite aí pra mim. Quero agradecer a Viviane, o senhor Gilberto, da Academia de Letras, por estar aqui e por receber o convite, né? Estarei lá com vocês, Fundação Cultural, pelo evento. Esse ano está bem mais bonito que o ano passado, já é a segunda vez que eu participo. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, né, do meu trabalho. E não tem como falar do trabalho artístico sem falar do artista, né? Não tem como. Então vamos lá. Eu me chamo João Lorde, assino como pseudônimo de J. Lorde. Fui professor em Uberaba por 40 anos, pouco tempo, né? E durante esse tempo eu escrevi alguns livros, né, de pesquisas que eu fiz lá no meu trabalho. E surgiu uma série chamada Pedagnose, que é a gnosiologia da pedagogia, ou seja, um estudo da arte de ensinar, né? E tem alguns livros aí publicados, são 5 livros. Mas se você não trabalha na área de educação, talvez esse livro não vai te interessar, né? Então, paralelamente, eu cultivei não só a pesquisa científica, que eu escrevi também uma série chamada Biologia, onde eu fiz a pesquisa de uma orquídea da região de Uberaba, que está ali, a Cattleya balqueriana. É o único livro científico dessa orquídea, não existe outra pesquisa dessa área. Tem um outro livro também que está para publicar na área de biologia, mas eu sempre digo que eu nasci poeta, né? Trabalhei na profissão errada, eu devia ser poeta sempre. O primeiro poema eu escrevi aos 10 anos de idade e o primeiro livro eu publiquei aos 60. Né? Somente depois que eu me tornei um homem sex, né? Quer dizer, sexagenário, tem que entender direitinho, né? Foi que eu pude publicar o meu trabalho. E lancei uma série recente chamada Histórias de Minas, que são histórias que se passaram em Minas Gerais, que se passaram aqui em Uberaba, e que de uma certa forma envolve todos nós. O ano passado, no final do ano passado, eu lancei a segunda edição do livro Ana Preta, que está ali, depois vocês dão uma olhadinha, que é uma senhora aqui de Uberaba, preta, pobre, marginalizada, que foi com o marido dela para a Guerra do Paraguai, a pé, depois lutou, né, foi uma pessoa assim, guerreira, uma heroína de guerra. O marido falece e ela carrega o corpo dele para enterrar no Brasil. Não tem uma rua com o nome dela, não tem uma praça, né? O meu sonho antes de ir embora é que tenha um monumento para essa heroína anônima. A partir daí eu comecei com outros heróis anônimos e saiu o segundo volume que está lá, Oligarquias, que é sobre a Revolução de 1930 e 32, que fala sobre a história de um senhor que era do bando do Lampião, e ele veio para Uberaba e luta nessa guerra de 30 e de 32. E tem outros livros também na área de história. Então, como que eu vou classificar o meu trabalho, né? Educação, história, biologia, poesia. Né? Não é só assim uma obra grande, é uma obra ampla. Então não dá para falar sobre mim em algumas palavrinhas. Mas vamos lá. Eu sou poeta, escritor, romancista, aposentei da função de professor, mas não aposentei da vida. Né? E hoje eu sou imortal da Academia Internacional de Literatura Brasileira, com sede em Nova York, agora também em Miami. E sou imortal da Academia Interamericana de Escritores, com sede em Fortaleza, no Ceará. E sou participante, né, contribuinte do jornal Debate, que é publicado em Brasília, mas distribuído para 27 países. Os meus livros são publicados simultaneamente no Brasil, Portugal e Espanha. E o meu trabalho hoje é divulgar a literatura brasileira no mundo. Não só o meu trabalho, mas a literatura brasileira como um todo. Eu gosto muito de literatura. Adoro Drummond. Quem não gosta de Drummond de Andrade? Mas já imaginou se um adolescente fosse declamar um poema para sua namorada, que ele quer conquistar, e pegasse um poema e chegasse para ela, com toda apaixonada, e dissesse: tem uma pedra no meio do caminho? No meio do caminho tem uma pedra? Tem uma pedra no meio do caminho? Será que ele vai conquistar essa moça? Estranho, né? Aí eu fico observando como está a literatura moderna hoje, como está a arte moderna hoje.
E eu fiz um estudo recente, por conta própria, sobre a arte moderna, não só no Brasil, mas no mundo, pegando principalmente os países do Caribe e ali da América do Sul, mas do norte da América do Sul. Fui até o México. E a arte moderna, ela está assim, meio sem sentido, meio sem achar um caminho por onde caminhar. E eu fiz um estudo com um crítico de arte chamado Jérôme Decroix, ele é francês, e ele diz que a arte moderna, ele fala só não da literatura, mas também da música, é uma tentativa de destruir a linguagem. Essa é a opinião dele. É claro que nós temos hoje escritores que são fantásticos e que buscam caminhos diferentes. Mas dentro do meu trabalho, na literatura, colocando literatura com história, colocando literatura com pedagogia, eu procurei não apenas assim, buscar aquela inovação pela inovação em si. Não é só inovar pelo fato de ser inovador, mas pelo fato de emocionar. Para mim, o artista tem que ser aquele que vai no coração do leitor e que deixa alguma coisa lá. É isso? Quantos poemas eu li, talvez vocês tenham lido, e que realmente não representou nada? Você acabou de ler o livro, deixou lá e ele foi embora. E às vezes você lê um poema pequenininho e aquilo te marca para sempre. Eu gostaria de deixar um poema aqui com vocês, se a Viviane permitir, não sei como é que está meu tempo aí, acho que eu já esgotei, né? É curtinho. E eu gostaria de dedicar esse poema para minha namorada, está ali, comportadinha ali. Acho que já tem... Está fotografando. Tem mais de um século que a gente é namorado, né? E eu vou dedicar a ela porque é para ela que eu fiz. Mas eu gostaria que todos os namorados pudessem dedicar esse poema meu para suas namoradas. É facinho. É mais ou menos assim. Vamos ver se eu não consigo chorar. Diante das mulheres mais belas, somente as estrelas posso amar, porque só tu tens o brilho delas, e somente elas a luz do teu olhar.